Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós não vivemos para sempre. A gente sabe disso. Nós temos poemas, músicas, filmes, nós temos a vida nos lembrando disso constantemente. E por não viver para sempre, o ser humano tenta por diversas formas ali eternizar a sua vida, pelo menos na memória de outras pessoas. Por exemplo, a gente tem aí alguns que falam que o Steve Jobs será lembrado para sempre. Ele revolucionou a tecnologia dos nossos dias. Pensa bem, iPad, iPhone, iPod, coisas que mudaram completamente a indústria da tecnologia. Não tem como um nome como o do Steve Jobs ser esquecido da história. Ele vai ser para sempre lembrado. Da mesma forma, por exemplo, dos computadores, né? O que diremos então dos computadores que estão presentes os processadores nos nossos celulares, no computador que está aqui fazendo a gravação do áudio, na câmera que está fazendo a filmagem. O processador está em tudo hoje. Não há como a gente esquecer, por exemplo, daquele que foi o pai de toda a computação moderna que nós temos hoje, né? A gente sabe muito bem que foi Você lembra? Você sabe o nome da pessoa que foi o precursor da computação dos nossos dias? Nós temos um filme recentemente chamado Jogo da Imitação que conta um pouquinho da história dele. Mas se você não é muito de filme, se você é mais de jogos, você sabe que as novas placas gráficas da linha RTX, a 2080, 2060, 2070 Ti, tem um nome de processamento que foi feito em homenagem a ele. Pois bem, mesmo assim não ajudou? Acontece da gente não saber. Tá vendo que fazer um grande marco na história da humanidade não é o suficiente para eternizar o nosso nome, não é o suficiente para eternizar a nossa vida mesmo na memória de outras pessoas? Já que nós temos um tempo tão limitado e tão curto aqui na Terra, e que nem mesmo grandes feitos para a humanidade como esse são capazes de fazer com que seja lembrado, né, que valha realmente a pena para toda a humanidade, eu queria te convidar hoje a pensar um pouquinho a respeito de como nós temos tocado a nossa vida aqui na Terra nesse curto período que nós passamos por aqui. E eu quero refletir a respeito disso olhando o que o pregador escreveu para a gente no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 14. Eu te convido a abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura comigo. Registrou assim o pregador: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O pregador que escreve aqui o livro de Eclesiastes, ele é um grande observador. Ele observa a vida dele e a sociedade ao redor dele e tira algumas conclusões. Após fazer essa observação, ele sabe algumas coisas, ele aprende algumas coisas. E ele compartilha com a gente isso. Você observa como ele começa aqui o versículo 14. Sei que. Uma outra tradução possível, eu aprendi que. Ele está tirando alguma lição de vida, ele aprendeu alguma coisa fazendo uma observação. O livro de Eclesiastes é repleto destes sei que. Você vai encontrar isso até ali o penúltimo capítulo, no penúltimo versículo. Ele falando que ele observou e ele aprendeu o quê? Agora eu sei que tal coisa. E o que ele está aprendendo aqui? O que ele está observando? O pregador, ele observou na vida dele, na vida da sociedade, um pouco da ação de Deus. E ele pôde ver que os projetos de Deus são eternos. E, além disso, os projetos de Deus não podem ser mudados e não podem ser prejudicados, não tem como serem atrapalhados. Nada lhe pode ser tirado e nada lhe pode ser acrescentado. Ele, observando a vida dele e a vida das pessoas que estavam ao redor dele, chegou nessa conclusão: Deus é eterno e o seu projeto, os projetos de Deus também são eternos. Nada, absolutamente nada pode mudar os seus projetos, porque Deus não muda. É interessante isso, porque ele vem trabalhar sobre esse assunto vindo de um contexto. Logo no início ali
do capítulo 3, ele vai falar sobre as estações, sobre os períodos determinados para várias coisas. Há tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para isso, tempo para aquilo. Mostrando para a gente que existem estações, existem fases, as coisas têm períodos determinados para acontecerem. Deus fez as coisas assim. O homem, ele nasce, ele cresce, ele é uma criança, é um adolescente, um jovem, um adulto. Depois já vai indo para a sua idade mais avançada e ele morre. A gente tem fases, nós somos seres de estações. O tempo é feito com estações. É fato, é fato de que a gente não vai ficar para sempre por aqui. Nós temos um tempo. E esse tempo passa e esse tempo acaba. E quando ele termina de fazer essas comparações e falar sobre a respeito desses tempos determinados, ele chega no versículo 9 e diz pra gente: então, que proveito tem o trabalhador daquilo que se fadiga? Observando a limitação do ser humano e o quão temporário ele é, o quão preso ao tempo, o quão limitado ele é com relação ao tempo, que vantagem tem de tudo que nós desenvolvemos por aqui? Que vale? O que vale toda a nossa evolução tecnológica, toda a nossa evolução de conhecimento, desenvolvimento de linguística, nosso desenvolvimento cultural? De que vale tudo isso se em algum momento tudo se passa, se em algum momento tudo se vai? O que vale isso? Do que vale isso? Ele segue falando que Deus coloca no coração do homem a eternidade. Ou seja, mesmo sendo seres tão limitados ao tempo e cientes disso, de que em algum momento tudo se acaba, a gente segue ansiando por algo que vai além disso, algo que vai além do ponto final da nossa vida, algo que seja eterno, como Deus é eterno. E você pode se perguntar, qual seria o bom uso então desse curto período que eu passo por aqui? O que eu deveria fazer? Bom, uma dica que nós recebemos aqui, observando pela observação do nosso pregador, é de que se há algo que vale a pena ser feito, é algo que dure para sempre. É algo que vai naquele anseio que Deus colocou no nosso coração. Algo que esteja alinhado com a eternidade. Você deveria estar se envolvendo num projeto que seja eterno. Um projeto que vai além desse período que você e eu passamos por aqui. Bom, o que é isso? Quem é que pode desenvolver um projeto eterno? Apenas o Eterno, apenas Deus. E da mesma forma como o pregador fez aqui, observando na sua vida, na sociedade, ele viu que Deus estava desenvolvendo projetos eternos que não podiam ser alterados. Hoje eu e você temos a graça, o benefício de ter nas nossas mãos a palavra de Deus completa, nos mostrando a ação de Deus, nos revelando o seu projeto desde o início até o fim da história da humanidade. Deus tem esse projeto escrito nesse livro maravilhoso chamado Bíblia. E quando você vai folheando, lendo esse livro e vai aprendendo um pouco mais sobre esse projeto, você vê que é algo maravilhoso. Deus conhece as nossas limitações, as nossas fragilidades. Ele sabe dos nossos erros, da nossa desobediência, da nossa rebeldia. E Deus propõe nesse projeto a oportunidade para que eu e você sejamos salvos. É claro que isso tem um preço. E o preço é o sacrifício do seu único Filho Jesus Cristo, para que os nossos erros pudessem ser apagados e todos aqueles que venham a crer em Cristo Jesus tenham ali a vida eterna alcançada, a oportunidade de não estar mais preso a esse curto período de vida que nós passamos aqui, mas ter a certeza de que existe algo depois daquele ponto que nós achávamos que era o ponto final na nossa história. Existe algo além disso. E Deus, o Deus que fez esse projeto de salvação, de redenção da humanidade, me convida e te convida a participar com Ele desse projeto. Ou seja, eu e você temos a oportunidade de envolver a nossa vida em algo que vai além do tempo, em um projeto que foi escrito antes mesmo que a humanidade existisse, em um projeto que trará benefícios, mesmo depois que tudo se acabar, na continuidade da vida eterna. O projeto da salvação de Deus. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, tudo que nós desenvolvemos que não está ligado com a eternidade não tem proveito algum.
E a ideia é essa, de que tudo na nossa vida deve estar completamente alinhado com o projeto da eternidade, o projeto eterno, o projeto da salvação de Deus para os homens. Se algo na sua vida não está envolvido com isso, parece que não vale a pena. A gente não deveria fazer. Mas, você está falando então para eu abrir mão da minha família, eu abrir mão do meu trabalho, abrir mão de tudo para me envolver nesse projeto? Se as questões que dizem respeito à sua vida não estão alinhadas com o projeto de Deus, elas não valem a pena. Elas não valem a pena. O que não está falando é que você tem que jogar tudo pro ar. Mas está falando que todas essas coisas precisam estar alinhadas com o projeto de Deus para que valham a pena. O seu trabalho, a sua relação com a sua família, as suas amizades, seus projetos pessoais, os seus hobbies, tudo. De alguma forma, todas as coisas precisam estar alinhadas com esse projeto maravilhoso de Deus da salvação da humanidade. De forma que comunique essa história, compartilhe essa história com outras pessoas, para que as coisas que você faz, para que a vida que você vive não seja uma vida inútil, seja algo que vale a pena. Afinal de contas, a gente já descobriu que ser como Alan Turing, o pai da computação, não é o suficiente para ter seu nome gravado para toda a eternidade, e não será. Mas, no fim das contas, eu e você somos convidados a trabalhar não para que o nosso nome seja lembrado por toda a eternidade, mas para que o nome de Jesus Cristo seja lembrado e louvado por toda a eternidade, como a gente sabe que vai acontecer no livro de Apocalipse, já nos registrando os últimos acontecimentos. Então, vamos viver uma vida que vale a pena. Vamos se engajar nesse projeto que vai além da nossa vida, desfrutando de um projeto eterno, traçado e escrito pelo nosso Deus.